Boa noite a todos. Boa noite na paz do Senhor. É uma alegria. Pode se assentar, por favor. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Domingo foi concedida a oportunidade também. Nós falamos acerca do amor do Senhor, da palavra do Senhor. E hoje também, em continuação, nós vamos estar falando, ministrando a palavra do Senhor, né? Ao seu coração e ao meu coração. Antes de chegar ao seu coração, chegou ao meu coração. Eu tenho certeza que pode falar também profundamente ao seu coração. Uma palavra que pode nos transformar, que pode mudar o nosso pensamento também nessa noite. Curva a sua cabeça. Senhor, que nesse momento as mentes, ó Senhor, estejam cativas ao trono da Tua glória. Não permita, Senhor Jesus, que as dificuldades, Senhor, que os problemas, que as aflições, Senhor, roubem dos seus filhos, Senhor, o privilégio de Te adorar. E que essa oportunidade, Senhor Jesus, sabemos que não irá se repetir novamente. Mas o Senhor tem dado, Senhor Jesus, a cada um dos Teus filhos o privilégio de estar aqui nesta noite. Uma noite que não irá jamais se repetir. Porque é a noite que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos na Sua presença. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, engrandecemos o Teu santo nome. E que a Tua palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando foi dada a oportunidade, né, para falar da palavra do Senhor, eu comecei a analisar alguns textos, algumas palavras, algumas ministrações, ou até mesmo alguma coisa que o Senhor pudesse falar no meu coração. E aí o Senhor colocou no meu coração, não é por falta de buscar, não, mas o Senhor falou assim: você vai ministrar esta palavra que eu quero que você ministre. Aí eu fui lá nos meus achados, e uma coisa tinha a palavra lá de 2010, 2012, 13, por isso que é bom guardar, né, irmãos? Guardar aquilo que nós somos ministrados. E aí o Senhor trouxe essa palavra e diz assim: é esta palavra que eu quero que você ministre aos meus filhos. E uma coisa eu quero dizer para todos vocês nessa noite: a minha maior preocupação nessa noite não é que as pessoas pulem, saltem, é que as pessoas ouçam a palavra de Deus e permitam que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. As pessoas às vezes têm poder de assimilação, alguns assimilam mais, outros menos, mas que nesse percentual que você assimilar da palavra de Deus, o Senhor já falou conosco através dos cânticos, aqui das canções, nós já ouvimos a voz de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Então permita agora que esse momento seja um momento também que você possa dar lugar para que a palavra do Senhor também entre e penetre no seu coração e traga vida. Êxodo capítulo 8. Do verso 1 ao verso 15. Êxodo, capítulo 8, do verso 1 ao 15. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz: o Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto, e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram, cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã
disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Nós estamos aqui analisando a praga das rãs. E esta palavra aqui é convivendo com as rãs. Depois vocês vão entender isso. Uma coisa interessante do Evangelho, a síntese do Evangelho na nossa vida é o seguinte: Paulo sintetizou o Evangelho dizendo para nós o seguinte: o plano de redenção, em apenas uma frase foi resumido o plano da redenção do homem. Em um versículo bíblico, que se encontra em Gálatas capítulo 5, no verso 1, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. A síntese do Evangelho, do plano de salvação é este: é para a liberdade que o Senhor te chamou. É para a liberdade. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão presas a tantas coisas? E semelhante a essa passagem, eles estavam convivendo com rãs. Um símbolo para eles, um símbolo de fertilidade. O povo do Egito tem uma deusa chamada Reca, que ela é simbolizada como a cabeça de rã, o corpo de uma mulher. E eles adoravam esse Deus, porque eles falavam sobre a fertilidade. Como é que pode procriar-se nos rios do Nilo? E aí em montões eles saem. Então é uma simbologia da fertilidade. E eles adoravam isso. Adoravam de uma forma assim tal, que eles não podiam fazer nada. É isso que Deus estava demonstrando para eles. Vocês vão ter que conviver agora com aquilo que vocês adoram, mas agora vocês vão ter que suportar aquilo que vocês mesmos criaram. A Bíblia diz que até nas amassadeiras, até no forno tinha rã, na cama tinha rã, subia até nas casas dos conselheiros, em todo lugar havia rãs. Mas é uma coisa interessante se nós formos observar. Eles estavam convivendo com aquilo que eles mesmos criaram. Às vezes nós indagamos acerca das coisas de Deus e começamos a perguntar: por que eu estou vivendo isso? Por que as situações adversas têm acometido a minha vida? Qual o significado disso? Em muitas situações, eu não estou dizendo que todas, mas em muitas situações nós mesmos que criamos a própria situação e estamos convivendo com ela. Mas Paulo nos dá agora uma palavra de conforto, dizendo assim: é para a liberdade que eu chamei vocês, não é para essa opressão, não é para viver oprimidos, não é para viver sob a escravidão, não é para viver sob o jugo. E Jesus vem corroborando com essa palavra e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele faz novamente o convite: é para a liberdade que eu chamei vocês, não é para viver na escravidão. E esta palavra de Paulo nos traz esse conforto, porque desde o princípio, o plano estabelecido sobre o princípio da liberdade, todos os milagres da Bíblia têm um propósito. Todos os milagres que estão relatados na Bíblia têm um único propósito. Qual é o propósito desses milagres, irmãos? Libertar. Libertar o oprimido. Libertar o cego. Libertar o aleijado que estava sem movimento, se não podia se movimentar. Libertar aqueles que estavam oprimidos sob o pecado, sob uma possessão demoníaca. E o Senhor Jesus veio para libertar. E nós como cristãos, nós nos colocamos cotidianamente na presença de Deus, ouvindo sermões, ouvindo canções, ouvindo ministrações, lendo a palavra de Deus, mas às vezes nós nos abstemos da realidade e da principal palavra do Senhor, que é para a liberdade que eu chamei vocês.
Quantas pessoas vivendo sob o jugo da escravidão e não entendendo o propósito de Deus. Esse resumo total é para a liberdade que fossem chamados. Libertar do jugo da escravidão. Quando o Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Libertar também das doenças, quando diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está libertando das enfermidades, e Ele também está libertando das opressões. Quando em Isaías 53:8 Ele diz: pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, Ele foi golpeado. Valorizemos o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário do Senhor. Ele foi vilipendiado, Ele foi maltratado, Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos na sua presença. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É para a liberdade que o Senhor me chamou, é para a liberdade que o Senhor te chamou, é para a liberdade. Nós estamos numa quinta de glória, e é para a glória de Deus que vocês foram libertos. Libertos do pecado, libertos da escravidão, libertos da opressão, libertos de todo o mal. Porque aquele que está em Jesus tem liberdade. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tem alguém aqui vivendo e não foi liberto, é porque não foi o Filho que libertou. Dwight Moody, uma vez ele estava trafegando numa praça, e um bêbado chegou, ele todo alcoolizado, disse assim: Senhor Moody, foi o Senhor que me salvou? Ele disse assim: fui eu mesmo. Por quê? Porque se fosse Jesus você não estaria nessa situação. Fui eu mesmo que te salvei. Porque quando Jesus salva, quando Jesus transforma, Ele liberta. Ele liberta. Ele liberta também das possessões. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A profecia de Isaías nos lembra isso, né? Isaías capítulo 6. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus se coloca diante daquelas pessoas e fala: hoje está acontecendo essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre a igreja do Senhor. Para libertar, para salvar, para transformar. Nós não podemos viver uma vida de conformismo. Eu tenho uma frase que permeia a minha vida, que é a conformidade mortifica a criatividade. Ou seja, se você se conforma com as coisas, você não cria mais nada. Você se sente autossuficiente. Mas eu quero dizer para você que nesta noite nós dependemos da graça do Senhor para sermos livres. Você não irá conseguir se libertar daquilo que te oprime sozinho. Você só encontrará libertação em Cristo Jesus. Aquele que levou sobre si os nossos pecados. Aquele que levou sobre si as nossas iniquidades. E esta profecia que nós vemos aqui, relatada por Isaías, ela tem um quádruplo propósito. Quais são esses propósitos? O primeiro propósito é pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar a salvação. O segundo propósito é curar os doentes. O Espírito do Senhor está sobre nós, mas é para fazer alguma coisa. Não é para satisfação própria, é para beneficiar aqueles que estão próximos de nós. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas para beneficiar pessoas, não para se beneficiar a si próprio. Nós vivemos uma vida em conformidade, mas achamos que se formos beneficiados está tudo bem. Não está bem. O Senhor está capacitando vidas, o Senhor está dando graça, o Senhor está dando agora nesta noite uma capacitação que você nunca imaginou, para que você seja um pregador do Evangelho, para que você cure os doentes, e para que você também rompa os grilhões. Esse é o quádruplo propósito. E tem um quarto propósito, que é abrir os olhos espirituais. É esta profecia de Isaías, que é patente, que ela é atual nos nossos dias. O Senhor tem chamado, tem conclamado homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. O Senhor está à procura de homens que falem do Evangelho com autenticidade e graça. O Senhor está à procura daqueles que o busquem em verdade e em espírito, e possam entender e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Você sabe por que as pessoas, que em inúmeros lugares são muito concorridos, que as pessoas vão constantemente atrás de profetas, atrás de palavras? Sabe por quê, irmãos? Porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Porque aquele que tem comunhão com Deus ouve a voz de Deus.
Ele não precisa ficar correndo. Não, agora Deus está aqui. Não, Deus está aqui agora. Não, Deus está lá. Não, Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E Ele habita dentro de você. O lugar preferido que Deus escolheu para habitar não é mais uma arca do concerto, não é mais daquela representação que os homens carregavam em seus ombros, mas a presença de Deus está dentro de mim e de você. Para que essa presença? Para sermos livres do Senhor, para pregoar o Evangelho, para curar os doentes, para romper os grilhões, e também para abrir os olhos espirituais. E esse ministério, irmãos, que iniciou-se com Paulo, ele também continua na vida da igreja. Ainda hoje o desejo de Deus é o mesmo desejo, é o mesmo desejo que Ele teve com aqueles homens de fé. O desejo de Deus é que todos vivamos a liberdade. Não é restrito para um número de pessoas, não é restrito para uma época, não é restrito para um tempo. O Senhor está dizendo nessa noite ao meu coração e possivelmente ao teu coração: é para todos os tempos que você viva em liberdade. O Evangelho pode transformar a sua vida. Nós não estamos falando de um Evangelho de facilidades, de conformidade. A palavra de domingo dizia isso: é 90% transpiração e 10% inspiração. Requer de mim e de você uma atitude de mudança de caráter, mudança de paradigmas, mudança de vida, para que o Espírito Santo de Deus venha e habite em nós, e nós sejamos mais do que vencedores na presença do Senhor. Liberdade sem controle não é liberdade. Liberdade sem controle é libertinagem. Tem pessoas que dizem assim: eu sou livre, eu fumo 3 maços de cigarro por dia. Ele é livre? Não, ele é escravo. Isso mata. Nós temos as propagandas, nós vemos a medicina corroborando para isso, confirmando isso. Mas ele diz assim: não, eu sou livre. A liberdade que eu possuo, eu posso fazer o que eu bem entender. Não. Liberdade sem controle não é liberdade, é libertinagem. Liberdade sem controle não é liberdade, é vício. Mas o Senhor está oferecendo uma liberdade. Sejam livres, sejam libertos. Ter, irmãos, o suficiente não é o suficiente. Não basta ter liberdade, precisa viver a liberdade plenamente. Ter não é o suficiente. Eu tenho liberdade. Ok, mas você vive a liberdade? Ou você vive sob o opróbrio, sob a escravidão, sobre regras e rigidez? A sua vida é regida por isso? Ou é pela liberdade conquistada na cruz através do sacrifício do Senhor Jesus? Nós mesmos construímos as nossas próprias prisões. Há muita gente aprisionada no trabalho. Você mesmo que constrói, eu mesmo que construo minha prisão, depois fico reclamando. O desejo desenfreado em ter, em possuir, em realizar, às vezes me leva a isso, e eu crio uma própria prisão, e eu mesmo não consigo viver a liberdade, porque eu mesmo criei uma própria prisão para mim. Há muita gente aprisionado também, irmãos, a coisas que às vezes não trazem significado algum na sua vida. Muitas coisas que nos limitam é uma prisão. Muitas famílias não têm liberdade para nada. Muitos casamentos também só vivem sob pressão. E é mantido uma aparência. Como que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso porque houve um período na minha vida, na minha e da minha esposa, que nós vivemos de aparência. Nosso casamento estava um caos. Por quê? Por quê, pastor? Por quê? Porque houve traição, alguma coisa? Nada disso, vai. Eu e a minha esposa, nós éramos sócios. Falávamos sobre filhos, falávamos sobre contas, falávamos sobre negócios, mas nós não falávamos de nós mesmos. Nós éramos sócios. Hoje não. Nós superamos isso. Deus nos ajudou a superar. Não foi com a força humana, não. Foi a intervenção divina. Nós permitimos que Deus trabalhasse a nossa vida. E aquele mesmo amor, aquela mesma promessa feita no altar, no dia do nosso casamento, aquele mesmo sentimento, renasceu novamente, até com mais vigor. Eu também.
Jamais diria isso se a minha esposa não estivesse aqui, queridos. Ela é a prova viva disso. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que sonda os corações, Ele está disposto a transformar situações. E Ele é especialista em transformar o caos em uma coisa tão adorável, admirável. Deus é especialista nisso. Então, as pragas, agora vamos voltar no assunto, porque eu já até dei uma... As pragas das rãs. Todas as ações divinas têm um propósito, ok? Como eu disse que essa palavra é convivendo com as rãs, todas as ações divinas têm um propósito. Essa praga, como eu já disse anteriormente, estava relacionado à espiritualidade daquele povo. Por isso que eles estavam convivendo com aquilo que eles mesmos adoravam. A espiritualidade deles estava vinculada àquilo. Então, para eles, as rãs simbolizavam todo o significado da fertilidade, da procriação, de como procriar. Para eles era isso o significado que eles tinham. E para os egípcios, irmãos, é interessante que eu fui analisar na história dos egípcios. O sapo era um símbolo de vida e fertilidade, já que milhões deles nasciam após a inundação anual do Nilo, que trazia fertilidade para as terras que de outra forma seriam áridas. Consequentemente, na mitologia egípcia começou a haver uma deusa Rã. Mitologia. Eu quero dizer para você agora que nós estamos lidando com algo espiritual. A mitologia grega pinta o adversário das nossas almas com um enorme tridente nas mãos, com os olhos esbugalhados, com aquela roupa. O diabo ele pode transformar-se num anjo de luz, que se ele quiser, para nos enganar. Então nesta noite o Senhor está também nos dando uma visão ampla, para ver quais são as ações dos adversários de nossas almas contra a nossa vida, aquilo que está nos impedindo de viver uma liberdade em Deus. Na autoridade do nome de Jesus, não é como a mitologia grega está pintando, não. Nós conseguimos identificar quando são as ações malignas contra a nossa vida, quando estão nos impedindo de viver esta verdadeira liberdade. E o que estava acontecendo com eles, irmãos? Essa deusa estavam adorando e não podia matar o que eles adoravam. Quantas vezes na nossa vida, vamos associar com a nossa vida, quantas vezes nós criamos um ídolo na nossa vida e nós não podemos tocar naquele ídolo porque fomos nós mesmos que criamos esse ídolo. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu carro, pode ser o seu instrumento, pode ser o seu negócio, pode ser a sua conta bancária. Lembram-se daquela passagem bíblica que o homem disse assim: trabalhei para muitos anos, ó alma, come, bebe e folga. Vou ampliar os meus celeiros, porque eu tenho muito. Então agora é tempo de comer, beber e folgar. E aí veio uma voz e disse assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado? Eu quero dizer para vocês essa noite, irmãos, que você entenda a importância de viver uma vida em liberdade em Deus e entender os propósitos de Deus na sua vida. A sua salvação está em jogo. Em cada reunião dessa que é ministrada a palavra, não é uma palavra de motivação, pula, recebe. É para dizer para você o seguinte: a sua vida espiritual e a sua eternidade está em jogo a cada momento que você se depara com a palavra de Deus. Imagine as rãs naquele período lá. Deus usou um animal considerado sagrado para ver como que eles iam lidar com aquilo que era sagrado para eles. Imagine agora as rãs na cama. Poxa, adorar a rã, mas agora a rã na cama. A rã na roupa. A rã no forno, o cara abre o forno lá, as rãs lá dentro. A rã na amassadeira. O que você faz quando encontra um bicho estranho na sua casa? Tira fora. Se não, a pessoa não tem tanta coragem, chama alguém e coloca para fora. Eu não vou conviver com aquele bicho. Mas os egípcios não podia tocar. Era um deus. Tinham que conviver com os seus símbolos espirituais. Quero propor uma história. Havia um homem que ele trabalhava como construtor e ele se destacava na sua profissão porque ele era excelente em tudo que ele fazia. Os materiais que ele comprava de primeira qualidade, tudo que ele realizava era com excelência. E aquilo chamou a atenção do seu patrão, e vendo o trabalho dele, o esforço dele, como ele se dedicava àquilo, o patrão disse um dia, ele disse: eu tenho uma incumbência para você, um trabalho para você. Ele disse: qual é? Ele falou assim: eu quero que você construa uma casa. Ele disse assim:
Mas qual a finalidade? Não, construa uma casa. Aí ele pensou, tudo bem. Só que quando ele foi construir a casa, ele falou, acho que eu vou agradar meu patrão. Eu vou economizar nessa obra. Então o que ele fez? Ao invés de comprar material de primeira, ele comprou material de segunda, de terceira. E ele construiu uma casa. Precária. Não como o padrão que ele construía. Mas aí o que aconteceu? Ele construiu aquela casa em tempo hábil, ele entregou, chegou para o patrão, está pronto aquilo que você me pediu. E o patrão disse para ele assim, muito bem, agora como prova do meu amor, o meu afeto por você e pelo trabalho que você tem prestado a mim, essa casa é sua. Aí ele disse, vou ter que conviver com aquilo que eu construí. Eu vou ter que viver agora com exatamente aquilo que eu fiz. Quando Deus nos chama para fazer algo, para Deus faça com excelência. Deus está colocando em jogo talvez a nossa vida, a nossa redenção, o nosso futuro. Depende muito das nossas atitudes. As atitudes dependem muito. É o que Deus fala no meu coração e possivelmente pode falar em seu coração. Em vez, irmãos, de trazer paz, segurança e libertação para aquelas pessoas, produziu incômodo e irritação. Ainda hoje, há muita gente convivendo com as suas rãs. Elas representam os valores humanos, irmãos. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, torna-se um Deus. Ah, mas eu não tenho o que adorar, vai adorar a si mesmo. Tem pessoas que fazem camisetas assim, adorador do diabo. Aí as pessoas, oh, meu Deus do céu, ai, bicho. Bobagem, irmãos. Sabe qual é a real intenção do adversário das nossas almas? Não é você colocar uma camiseta e sair exibindo, não. É você adorar a si mesmo. Aí você vai ser semelhante ao diabo. O diabo foi deposto daquele lugar que ele ocupava lá, ele era um anjo de luz. Se alguém chegasse no céu e perguntasse assim, o que tem aqui de uma representação de uma perfeição? Ah, tem aqui o aferidor de medidas, o anjo de luz. Mas através desse orgulho, que ele começou a adorar a si mesmo, ele foi lançado daquilo e transformou-se num diabo. Então sabe qual é a intenção do adversário das nossas almas? É fazer com que nós adoremos a nós mesmos. E quando você adora a si mesmo, você não se sujeita a autoridades, você não se sujeita à palavra de Deus, você não se sujeita às normas, você não se sujeita à repreensão, você não se sujeita à disciplina, porque você vive sob o domínio da sua própria mente. Eu quero dizer para vocês que o que aconteceu na vida de Judas, você pensa que Judas ficou com a mão para trás lá, estribuchando como endemoniado? Não, ele sabia até negociar. Ele ficou em perfeita consciência. Sabe o que o diabo trabalhou na vida de Judas? No campo da mente. E é neste momento, como a palavra do Senhor diz, que a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar mentes e corações do Senhor. É esse momento que o Senhor está dizendo, eu te chamei para a liberdade, mas a sua mente tem que ser guardada no Senhor. A paz de Deus que excede o entendimento vai guardar a sua mente. A paz de Deus que excede o entendimento vai guardar as suas emoções. A paz de Deus guardará. E você não será uma presa fácil. Você não estará vulnerável diante das circunstâncias dessa vida, mas você terá plena convicção em Deus que você é um filho de Deus. Olha isso, irmão, que interessante. Faraó primeiramente transfere a responsabilidade para Moisés. Olha, isso aqui está acontecendo por causa de você, Moisés. É muito comum quando nós estamos vivendo uma situação difícil, a transferência de responsabilidade. Isso aconteceu no jardim do Éden. Adão, o que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, foi a serpente. Serpente. Não tinha ninguém. Ela não. É muito comum a transferência de responsabilidade. Faraó estava querendo transferir a responsabilidade. Mas eram eles mesmos que estavam convivendo com Deus que eles criaram. Vocês estão entendendo isso? É muito comum na nossa vida também a gente falar assim, eu não sou o melhor cristão, eu não tenho toda essa característica por causa de fulano. Eu não sou melhor por causa dessa igreja. Eu não sou melhor por causa dessa atitude. Você não é melhor porque você não quer. Porque o Senhor te chamou e me chamou para que fôssemos livres, libertos na sua presença. Libertos desse pensamento pessimista.
desse espírito de inferioridade que o coloca sempre abaixo. O Senhor está dizendo assim: eu te escolhi, eu te amei, eu te chamei, eu te coloquei no lugar seguro, eu te chamei de filho, você é meu, eu te escolhi, pronto, ponto final. Agora Moisés faz uma pergunta. Versículo 9, né? A pergunta, no versículo 9. Quando deseja se ver livre das rãs? É livre das rãs que você quer ficar, Faraó? E todo o seu povo? Sim. Quando você quer ficar livre das rãs? Sabe qual foi a resposta de Faraó? Versículo 10. O que ele diz aí no versículo 10? Quando que ele diz? Amanhã. Meu Deus. O Senhor nos propõe, vamos fazer uma analogia agora, uma comparação. O Senhor nos propõe assim: olha, hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de você deixar esse jugo pesado, esse sofrimento. Hoje o Senhor falando: é hoje, é agora. Aí quando o Senhor se manifesta de uma forma gloriosa, é como se fossem as águas agitadas, né? O Senhor agita as águas, mergulha nessas águas e você vai sair curado. Não, amanhã. Amanhã. Seja uma pessoa fiel a Deus. Amanhã serei. Quer dizer que ainda vai conviver mais um dia? Você vivendo uma situação difícil. A pergunta é: quando que você quer sair dela? Por certo não seria, irmãos, amanhã está bem. Quando o Senhor nos oferece essa oportunidade, nós dizemos assim: agora eu quero ser livre. Faraó passou o resto daquele dia, daquela noite, com um mau cheiro, o odor fétido daquelas rãs, porque a rã quando morre é insuportável. Uma rã faz um estrago tremendo. Agora imagina a infinidade de rãs agora dentro da cama, no quarto, na sala, em todos os lugares. E ele estava dizendo assim: não, eu vou conviver mais com isso. O Senhor está nos propondo nessa noite uma grande oportunidade. Está dizendo: quando você quer viver a liberdade em Deus? Quando que você quer ser livre? E qual seria a sua resposta, meu querido? Hoje, agora, já. Eu não posso mais protelar, eu não posso procrastinar. Procrastinar é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. O Senhor está propondo na minha vida nesta noite, numa quinta-feira de glória. Você quer ser livre? Seja livre. Você quer ser liberto? Seja liberto. Seja um profeta na sua vida. Declare palavras de afirmação ao Senhor e diga: eu quero ser livre. Eles viviam, irmãos, você vê que os palácios do faraó eram na beira do rio Nilo. Imagina aquilo, terrível. No entanto, o faraó está respondendo amanhã. Oh, meu Deus. Eu lembrei, sabe do que, amor? Pastor Eliseu Gomes. Pastor Eliseu Gomes estava numa ministração e ele conta que foi tão tomado do poder de Deus e de uma fé tão grande, que ele disse assim: essa fé ele seria capaz de tocar nas pessoas e as pessoas seriam curadas no nome de Jesus. E ele viu um paralítico. E ele foi diretamente no paralítico e disse assim: paralítico, você quer ser curado? O paralítico falou: não, senão eu vou perder minha aposentadoria. Vocês estão entendendo, irmãos? Constantemente o Senhor está nos propondo: eu quero te abençoar, eu quero te fazer feliz, eu quero te fazer com você ter uma vida plena no Senhor. Mas às vezes nós dizemos assim: não, eu vou perder os privilégios que eu tenho aí. Viva uma vida com Deus, renuncie à vida de pecado, você vai viver a comunhão com Deus. Não, mas o pecado é bom, mas as consequências do pecado são terríveis. Pecar é bom, lógico que é bom, senão ninguém pecava. Mas as consequências do pecado, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que o Senhor está nos convidando nessa noite. Há muitas pessoas agindo assim, estão atoladas em problemas, vícios, práticas erradas, mantêm mágoas, ressentimentos, falta de perdão, continuam esperando um amanhã. Amanhã talvez. Perdoe. Não.
Amanhã. Receba Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Amanhã. O dia de amanhã nos pertence. Pertence ao Senhor. Deus oferece uma nova vida agora, não amanhã. Hoje mesmo você pode ser livre. Livre do medo, livre da angústia, livre da insegurança, livre da pobreza, livre das doenças. A pobreza não é só pobreza de dinheiro, irmãos. Eu ouvi uma frase uma vez que ficou na minha mente, que tinha um homem que ele era tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele possuía era dinheiro. Você já ouviu essa frase? Existia um homem tão pobre que a única coisa que ele possuía era dinheiro. Pobre de espírito, pobre em sua alma, pobre em seus relacionamentos, pobre em sua segurança. Então, nós estamos nessa noite aqui diante de um Deus todo-poderoso que se assenta num trono cheio de poder e glória. Ele está dizendo aqui: eu quero te dar paz, eu quero te dar alegria. Eu sou o dono da alegria. Eu tenho essa paz que excede o entendimento. Mas às vezes nós ficamos confundidos. Hoje não, agora não, amanhã. É hoje o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos na sua presença. O salmista já disse: este é o dia em que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos à sua presença. É o novo dia, é o dia de viver uma nova vida em Deus. A nova vida em Deus começa agora. A nova vida em Deus começa nesse instante. A nova vida desfrutada em Cristo Jesus começa agora, nesse momento. Nós não protelaremos, nós não viveremos no amanhã, não. Hoje nós viveremos o milagre de Deus, a graça de Deus, porque hoje é quinta de glória. E é nesta quinta-feira que o Senhor está marcando o meu coração e o seu coração com milagres e com a sua graça. Receba essa palavra da parte de Deus. O Espírito Santo está convencendo o homem do pecado e do juízo. João capítulo 16, verso 8. O que perturba a sua vida hoje? É uma pergunta. Que rã está infiltrado em tudo que você tem? Que tipo de rã? Que você não consegue acabar com isso? Pô, cheira mal. O pecado cheira mal diante das narinas de Deus, e também para aqueles que amam a Deus também. Aquele que ama a Deus não peca porque não quer desagradar o coração de Deus. Há uma tradução, irmãos, eu estou conjecturando agora, que quando Jó disse assim: o que eu mais temia me aconteceu, algumas pessoas dizem que ele temia perder filhos, tal, animais. E em algumas traduções diz que o que Jó temia era perder a presença de Deus. E ele se sentia só, abandonado por Deus naquele momento. Quando ele começou a fazer alguns questionamentos, Deus se apresenta a ele e começa a se revelar de uma forma maravilhosa. Jó temia: o que eu mais temia me aconteceu. Que seja essa palavra da nossa vida. O que eu mais temia pode acontecer. O que eu mais temo pode acontecer: perder a presença de Deus. Pessoas que dizem assim: eu vivo hoje o dia do saudosismo. Quantas pessoas, né? Aqueles dias, o passado. Aqueles dias eram maravilhosos no passado. No passado eu fazia isso. No passado eu realizava isso. No passado eu evangelizava. No passado eu subia num caminhão, na boleia do caminhão, eu ia feliz da vida. No passado, aí o que acontece? Aqueles dias maravilhosos. Sublimes e memoráveis dias. Que dias maravilhosos. Eu quero dizer para o seu coração: pessoas que possivelmente entristeceram o Espírito Santo de Deus não conseguem viver essa vida nos dias de hoje, porque não mediram as consequências e entristeceram o Espírito Santo de Deus. Mas Ele está nessa noite aqui para renovar vidas, e Ele diz assim: sou eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a oratória do pastor Marafon, e tampouco de qualquer pastor dessa igreja, mas o Espírito Santo diz: eu estou convencendo você do pecado. Sabe qual é o pecado? Não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único que pode libertar a sua vida, o único que pode transformar a sua vida, o único que pode mudar o quadro da sua vida. É isso que o Senhor está colocando na nossa mente nessa noite, uma consciência de entendermos o plano divino de Deus para a nossa vida. Qual situação que você gostaria que mudasse imediatamente? Não protele, não adie a maior decisão da sua vida. Deus nos chama para desfrutar da liberdade plena, conquistada por meio de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
Não conviva com as rãs. Tudo que o Egito representou vai desaparecer diante dos seus olhos. Todo aquele período de escravidão, todo o período de escassez que foi representado através do Egito, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o povo estava desesperado em Pi-Hahirote. Ficaram em Pi-Hahirote, de frente estava o mar, atrás estava o exército de Faraó, aqui estava Baal-Zephon e aqui estava Migdol. Eles se sentiam acuados. Faraó, mar, região montanhosa, o povo estava exausto. Como é que eles iam subir uma região montanhosa? E aqui tinha canibais. Para onde nós vamos? Aí Moisés diz: olhem pela última vez aquilo que oprime vocês, porque vocês nunca mais verão aquilo que oprime a sua vida. Deus está colocando em nosso coração nessa noite o mesmo sentimento. Não vamos conviver com as rãs, mas que nessa noite seja o último olhar, aquilo que nos oprime, aquilo que roubou de nós a paz, ou que não permitiu que vivêssemos na totalidade do Senhor e na bênção do Senhor. Essa noite o Senhor coloca o último olhar, e você vai ter uma novidade de vida na presença do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Curve as suas cabeças. Senhor, na autoridade do nome do Senhor, nós declaramos, Senhor, nossa total dependência do Senhor. E nós dizemos essa noite, Senhor, que nós não queremos conviver com as rãs, ou com aqueles símbolos religiosos, Senhor, que regem a vida do